Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Salomão teve de Deus e de seu pai Davi todas as oportunidades e instruções. Ele não vai poder nunca, na eternidade, alegar que foi vítima das circunstâncias, foi premido, foi enganado, foi levado por circunstâncias. Não, ele é o único culpado pelo seu destino eterno, e cada um de nós também. O problema é que muitos somos influenciados por alguma situação, um parente nosso que perturba, um vizinho que chateia, um chefe no trabalho que persegue, um patrão que faz coisas erradas, enfim, o marido bota a culpa na esposa de certas coisas, a esposa bota a culpa no marido. Nós somos mestres para arranjar desculpas para nossos erros. Não, nós somos, diante de Deus, os únicos culpados pelos nossos erros. Nós encontramos algumas orientações interessantes de Deus, né, nas epístolas de Pedro. Aquele que é enganado vai para o inferno, juntamente com quem enganou. O fato de ele ter sido enganado, ludibriado por um falso obreiro, um pastor fraudulento, um falso apóstolo, isso não vai servir de desculpa para ele. O erro que ele cometeu, induzido por outro, não vai se transformar em acerto na justiça de Deus. Entenda isso. Pode aliviar a condenação dele lá no inferno, no lago de fogo, mas não vai salvá-lo. Entenda isso. Se você está sendo enganada por um obreiro, um falso apóstolo, um profeta fraudulento, um pastor interesseiro, pecador, se você está sendo ludibriada, se você está sendo enganada, isso não vai aliviar o seu erro diante de Deus. Você tem que conhecer a verdade. E o Pedro disse, se você conhece o evangelho e volta atrás, teria sido 1000 vezes melhor que você nunca tivesse conhecido o evangelho. A você ser morno numa igreja qualquer, porque o morno não vai ser salvo. Isso não é dito nas igrejas. O morno vai ser vomitado da boca do Senhor, não será salvo. O crente, mais ou menos, não será salvo. Antes você fosse frio de vez, se afaste de vez, porque pelo menos você vai ter a convicção de que precisa voltar. O morno não tem convicção de que precisa se consertar, porque ele se acha bem. Está na igreja, vai de vez em quando lá nos cultos, dá o seu dízimo, tem a sua moral mais ou menos, e então ele acha que está bem, quando aos olhos de Deus está mal, não dá fruto. É uma pessoa acomodada, crente morno, não será salvo. Mas ele não pensa assim. O problema é que ele não pensa assim. Só lá no grande dia, na hora da rejeição, quando ele ficar no arrebatamento, é que ele vai saber que aquela desculpa que ele tinha não colou, não funcionou diante de Deus, e vai ser muito triste a decepção de muitos crentes que vão ficar ou deixados para trás. Pois é, no dia do arrebatamento isso vai ser terrível. Muitos crentes que achavam que estavam bem, eles eram mornos, mas achavam que não eram frios, não eram pecadores, eles achavam que eram crentes que seriam salvos, eles achavam. Pois é, vai ser uma decepção muito grande. Bom, o Salomão é um símbolo para nós no Antigo Testamento que deve ser analisado para tirarmos lições a respeito dele. Ele foi e vai ser por toda a eternidade um único responsável pelos seus atos. Ele se engrandeceu com as bênçãos de Deus, ele se enriqueceu com as bênçãos de Deus, ele multiplicou mulheres porque ele tinha as bênçãos de Deus, e assim por diante. Ele se enveredou pelos caminhos do pecado porque ele quis,
e ele vai ser o único responsável. Mas interessante que, à semelhança de Saul, o Salomão teve todas as oportunidades que Deus deu. O Saul teve Samuel como assessor, orientando, ungindo e acompanhando. Samuel esteve com Saul no início todo. Saul nunca vai poder alegar na eternidade que não teve ajuda. E ele foi bem sucedido no início. O Salomão também foi bem sucedido no início. Em 1 Crônicas 28, nós encontramos aqui, depois de Salomão já reinando, um adolescente. Ele foi para o trono adolescente ainda, entre 12 e 16 anos de idade. Davi reuniu o povo todo, Davi já velhinho, mais caidinho, reuniu o povo todo e começou a explicar diante de Salomão e do povo que ele, Davi, tinha sido escolhido por Deus, e de todos os filhos que Deus tinha dado a Davi, o Senhor escolheu o Salomão. E o Salomão foi escolhido para se assentar no trono. E o Senhor disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estou lendo em 1 Crônicas 28. E então eu estabelecerei o seu reino. Agora, se ele fizer isso, se ele cumprir, se ele não cumprir, se, vai depender dele. E o Salomão então diz: pois é o que Deus falou. Agora, meu filho Salomão, entenda isso e saiba, aqui está a planta desta casa, o privilégio que Deus vai dar para você construir. No fim, o Salomão construiu de acordo com a planta, mas aumentou por fora, enriqueceu a casa por dentro, botou ouro para todo lado, não usou os materiais que Davi tinha dado, não usou os artífices que Davi tinha designado. Na verdade, ele foi lá em Tiro buscar um outro para ser o chefe. Usou não a mão de obra santa do povo de Israel, mas mão de obra escrava de estrangeiros. Ele já mudou bastante a forma de agir em relação ao que ele deveria fazer, porque ele recebeu de Deus orientação para isso. Mas Deus sublevou aquilo, no final aceitou a consagração daquela casa e abençoou o povo. Durante 20 anos de reinado de Salomão, Deus abençoou grandemente o povo todo de Israel, sobre quem o Salomão reinava. Porém, depois de 20 anos, o Salomão se deu ao pecado através das mulheres, o comércio com o Irão, e através do comércio as mulheres para alianças políticas, e as mulheres trouxeram sua cultura e seus cultos, e o Salomão se desviou por completo do Senhor e seguiu ídolos de todas as nações que nós sabemos eram demônios. Então assim terminou a vida de Salomão de uma forma muito triste, mas ele nunca vai poder alegar que não teve de Deus e de seu pai Davi todas as oportunidades. Quando ele escreve no capítulo 4 de Provérbios, ele conta como o pai dele, Davi, fez com ele o que não fez com nenhum outro filho. Se assentava com ele para explicar a vida, as coisas de Deus. Salomão era um filho quase que da velhice de Davi. Ele, digamos assim, poderia ser praticamente um neto de Davi, mas ele recebeu todo esse privilégio da atenção do pai, toda a ajuda e a orientação do pai, e recebeu de Deus tudo que precisava. Nenhum de nós vai ter desculpas diante de Deus. A quem muito foi dado, muito será exigido. Você tem ouvido aqui do que há de melhor na Bíblia, na orientação de Deus. O Senhor vai cobrar de você a prática dessas coisas. Entenda isto e peça graça e ajuda a Deus para você praticar isso que está ouvindo. Nós vamos ser julgados pela
prática da verdade que nós conhecemos na Bíblia e Deus tem trazido para nós através de pregações. Pratique, busque a graça de Deus para você praticar isto.